Anunciado como uma nova era nas relações comerciais entre os países, o tarifaço de Donald Trump começa a ruir em menos de um ano depois de entrar em vigor. O Brasil conseguiu avançar em vários setores, principalmente depois que o presidente dos Estados Unidos se encontrou com Lula na Malásia. Os dois costuraram um acordo que livrou 10% de tarifas sobre o café, carne e outros produtos agrícolas. A redução das tarifas foi comemorada pelo governo brasileiro. Mas setores da indústria ainda consideram que o Brasil continua em desvantagem em relação aos seus principais concorrentes. Isso porque as taxas revistas foram de 10%, ainda restando outras de 40% sobre produtos como café. Enquanto isso, Colômbia e Vietnã têm tarifas quase zeradas. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o país continua em negociação para reduzir outras tarifas e reequilibrar o valor dos produtos brasileiros. Terça-feira, 18 de novembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast do Itália, e aqui mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha conversa com a professora economista Carla Beni. É um prazer te receber mais uma vez, Carla. Seja bem-vinda. Ai, Gabriela, que prazer. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Sempre um prazer também, querida, te receber. A gente vai falar sobre essas questões ligadas ao tarifaço. Aliás, Carla Bene já veio muitas vezes aqui no Em Detalhes para ajudar a gente a entender esse cenário, né? A gente teve essa redução em 10%, né, da tarifa sobre cerca de 200 produtos agrícolas por parte dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump ele justificou pela pressão da inflação interna, com o café, por exemplo, subindo cerca de 40% nas prateleiras dos supermercados. Boa parte, Carla, do café que os estadunidenses têm no seu dia a dia é brasileiro, né? Eu te pergunto se essa redução de 10% é um sinal de boa vontade diplomática com o Brasil nessa reaproximação. O governo brasileiro tem falado muito de que foi um avanço, né? Ou se é majoritariamente uma medida emergencial para sinalizar, o Trump sinalizar, né, que em tese ele está preocupado em proteger o consumidor estadunidense, porque quem criou, né, toda essa situação, esse custo elevado, foi causado pelo próprio Donald Trump e toda essa guerra comercial também. É isso mesmo. Olha, essa questão do café, né, específica, né? Porque a gente está aí discutindo o tarifaço como um todo. Mas essa questão do café, eu fui até ouvir um pouquinho os especialistas mesmo na área, aqueles que realmente produzem, que exportam e tudo. E aqui há um ponto importante para a gente considerar, que ele tirou os 10% para nós, só que isso acabou diminuindo para outros países que são concorrentes do Brasil, como o Vietnã e outros. Então, hoje, para o exportador de café, nós estamos menos competitivos, porque essa retirada de 10% praticamente zerou em alguns outros países e a gente continua com os 40% adicionais. Então, olha que interessante, quer dizer, mesmo sim a gente entende, por isso que a gente tem que fatiar o assunto, né? A gente entende que é uma melhora, que há uma negociação que está em curso, que isso daí é melhor, digamos assim, macroeconomicamente para um todo, mas aí a gente vai pegando a lupinha do em detalhes, e aí a gente vai olhando e chegando. Será que para aquele que exporta, né, para o produtor de café que exporta para os Estados Unidos, realmente deu uma melhora? Na ótica deles, isso daí acabou piorando, porque essa retirada de 10% deixou outros países mais competitivos que nós. Então, a aguardar aí para ver, inclusive o pronunciamento, né, porque foi agora, esse final de semana. Perfeito. Eu quero até justamente entrar nessa questão, né, da redução de 10%, de 50 para 40, no nosso caso. O setor de café tem reclamado bastante, já que a gente está falando sobre isso,
de uma desvantagem, né, tem os concorrentes, a Colômbia, o Vietnã, que tiveram ali as suas tarifas zeradas. E aí, Carla, eu te pergunto um pouco sobre a representação, né, a representatividade dessa parcela de cada um desses países nesse mercado dos Estados Unidos. E voltando a olhar para o Brasil, como é que esses setores têm se pronunciado também. Tem o Conselho dos Exportadores de Café, por exemplo, dizendo numa entrevista para o UOL que essa tarifa de 40% que foi mantida sobre o nosso café pode causar um prejuízo irreversível. Como é que você avalia isso? Porque essa declaração, me parece um pouco mais é bem diferente do que, por exemplo, o Geraldo Alckmin está avaliando, né, diz que é um primeiro passo positivo para se caminhar. Claro, o Alckmin ele não diz que isso vai resolver tudo, mas diz que é um primeiro passo positivo e que a distorção ainda precisa ser corrigida, né, mas irreversível, chegar a um caso como esse me parece que é algo um cenário muito mais pessimista. Sim, parece. Aliás, o dado do Alckmin eu achei interessante, eu peguei aqui um trechinho da própria fala dele, quando ele diz que na gestão agora Trump, as exportações brasileiras que estão isentas de qualquer tarifa, por causa dessa redução agora dos 10% adotados, passou de 23 para 26%. Isso são mais bilhões em vendas. Então, sim, dentro da fala do Alckmin, a gente tem uma melhora macroeconomicamente falando, então isso daí é importante. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de exportação de café, a gente fala tudo muito assim no genérico. Só que existe o café verde, existe o café torrado e existem os paladares do mercado consumidor. Então, você acaba produzindo para um mercado consumidor que tem um paladar, uma característica específica. Então, o Brasil exporta muito café verde para que a torra seja feita no local e de acordo com aquilo que o consumidor gosta mais. Então, repare que são vários mercados dentro do assunto chamado café. Por um outro lado, nós temos um mundo inteiro querendo comprar café. Então, essa ótica pessimista, eu acho que ela está mais ligada à cronologia, à questão do tempo de você fazer uma reversão entre se vai ser verde, torrado, se vai ser robusta, o que, que vai ser para vender para um outro mercado. E aí sim, tem um intervalo de tempo para isso, você pode sim acumular prejuízos que levem um tempo maior para poder recuperar. Então, talvez o irreversível seja para aquele assunto, aquele tipo, e o mercado americano, se não tiver alguma medida, digamos assim, mais imediata com relação aos 40%. Então, eu acho que dá para entender a questão do produtor de café e do exportador de café sob essa ótica, com essa palavra irreversível. E agora, olhando para os efeitos aqui no Brasil, né, a gente falando aqui que o governo brasileiro tem celebrado de uma maneira geral aqui como uma conquista, um resultado dessa atuação, dessa aproximação estratégica do Itamaraty, do governo Lula. O que que isso vai mudar na vida dos brasileiros, essa notícia que a gente teve dessa primeira redução, professora? Olha, nesse primeiro momento, isso daí acaba mudando pouco, Uhum, porque você já o mercado continua exportando, mesmo para outros países. Então, por exemplo, o mercado de carnes. Nós tivemos agora, essa semana, acho que foi quinta ou sexta-feira, anunciado recorde de exportação. Então, mesmo tendo uma queda para os Estados Unidos, a abertura de mercado que o governo fez para outros países foi algo crucial. isso é Então a gente importante. está exportando desde ossos para o México, para a produção de colágeno, a abertura do mercado para o Vietnã, a abertura do mercado para a Malásia. Então, isso daí realmente deu um volume maior de parceiros que aumentou a nossa exportação no todo, mesmo tendo aquele ponto prejudicado. Então, isso é muito importante.
Por um outro lado, a gente com essa queda de 10%, a gente não chega a ter nada significativo, digamos assim, que, pode mudar algum preço para mim, para você, para quem estiver aqui nos ouvindo lá na prateleira. Por quê? Justamente os contratos são fechados, tem estoques, tem todo um andar, digamos assim, da mercadoria que a gente acaba não sentindo num percentual tão pequeno. Professora, eu acho muito interessante esse cenário que você trouxe, e aí eu vou pegar também um pouco de cada setor, né, como é que tem tentado defender o seu interesse também, e o tanto que isso pode entrar ou não em conflito com a defesa do governo brasileiro, né, do governo Lula principalmente, desde o início da nossa soberania. Por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, vi algumas declarações, o Secafé também eu já falei aqui, mas eu vou trazer um pouco sobre esse lado deles e te perguntar sobre essa questão da soberania, né. O superintendente de Relações Internacionais da CNI diz que o Brasil precisa apresentar uma oferta robusta e ampla, e o que que ele entende que está entre as possibilidades, né. Por exemplo, acordos sobre minerais críticos, etanol, combustíveis marítimos, data centers, combustíveis sintéticos para aviação. Me chamou a atenção principalmente a questão dos minerais críticos, quando a gente olha para isso, né, me acendeu aqui, um alerta. E o Secafé sugere uma estratégia que eles acreditam que seria mais factível, que seria negociar item a item, né, dessa lista de isenção de produtos. Ao invés de pedir uma isenção total e temporária. Quais estratégias te parecem mais eficazes nesse sentido e também pensando em resguardar principalmente a nossa soberania brasileira? Bom, primeiro, a própria estrutura do Brasil soberano que foi criada foi muito boa. Ela foi muito boa. A estratégia foi boa. Só para lembrar que isso foi para não usar a questão da reciprocidade. Então, no lugar da gente devolver com tarifa, que isso sim seria ruim para nós, porque as pautas de importação e exportação são diferentes, nossa para os Estados Unidos, usar esse conceito, inclusive, e ampliar isso, né, dar voz para a palavra soberania, isso foi muito importante. Isso daí uniu o país em grande medida, uniu produtores que inclusive possuem vieses diferentes, né, ideológicos do próprio governo. Então, esse movimento eu achei que foi muito importante e as respostas, elas foram inteligentes. Vamos fazer compras governamentais, vamos fornecer crédito subsidiado, nós vamos para o produtor, exportador, ver qual é a dor dele e tentar resolver aqui internamente, mesmo que for por um período até ver como é que isso daí ameniza. Então, essa primeira consideração, foi muito importante e achei ela inteligente nessa medida. Quando a gente pega agora a questão de usar o que que a gente vai usar para dar em troca? É natural que o segmento que está prejudicado queira que rapidamente se resolva com alguma alternativa. Aqui que entra o grande problema. Nós precisamos de um projeto de país. E este projeto de país sério, de longo prazo, ele passa por uma grande pergunta, Gabriela: o que faremos com os minerais críticos? O que faremos com as nossas segundas maiores reservas do mundo de terras raras? Porque hoje não se pensa em evolução tecnológica sem esses minerais. Vamos continuar cavando buraco na terra e exportando em bruto para poder importar isso depois pagando mais caro porque foi industrializado? Isso seria uma outra tragédia. O Brasil precisa parar com isso de uma forma urgente. Outro ponto: vamos ceder espaço, energia e água para data centers sem geração de emprego e renda, porque isso não vai acontecer, para que você tenha, além de tudo, esses dados na mão de empresas estrangeiras? Essas são as questões centrais. Se tiver que responder tudo muito rápido, se tiver que resolver o problema dos setores, sejam ele madeira, móveis ou café, com isso, a gente simplesmente tem uma solução de curto prazo e tem um prejuízo histórico, digamos assim.
Professor, agora, também, levando em conta tudo isso que a gente conversou aqui, já olhar um pouco para como que tá esse cenário, entrando aqui num aspecto judiciário também, né, junto com o da política, porque a Suprema Corte de lá está analisando essa legalidade do tarifaço especificamente, e os Estados Unidos têm usado como justificativa para entrar com essas medidas na guerra tarifária como uma ameaça externa à segurança nacional, né? A ministra da Suprema Corte, para trazer aqui um exemplo, a Sônia Sotomayor, ela citou a tarifa contra o Brasil como um exemplo de caso que não se relaciona a uma emergência nacional, e sim com uma tentativa do Trump em proteger um aliado político que seria o Jair Bolsonaro. Eu li algumas reportagens também da imprensa internacional de como é que está o termômetro, se a Suprema Corte está inclinada ou não a bloquear o tarifaço, e o que dizem é que sim, né? Por 6 votos a 3 ou 5 a 4, enfim, mas por considerar uma violação de princípio constitucional. Se isso acontecer, como é que aconteceria essa restituição que se fala de 90 bilhões de dólares? Aí é um outro processo, porque uma coisa é: "E não podia ter feito isso". Parou, então volta atrás. Outra coisa é, qual foi o prejuízo causado e como que isso vai ser pago? E se vai ser pago? E Uhum. quando vai ser pago? Porque se essas tarifas caíssem, imagine que daqui a 10 dias a gente senta aqui de novo para conversar e você vira para mim e fala: "Carla, todas as tarifas caíram por causa do Supremo dos Estados Unidos". A gente vai discutir aqui imediatamente o quê? Como que os setores voltaram a exportar, se os contratos voltaram a ser firmados ou como que a geopolítica se reposicionou, porque o comércio internacional ele não está esperando, está todo mundo se reposicionando. Isso. Nunca mais tudo será o mesmo. A gente nunca mais volta para aquela mesma posição. Os mercados já se alteraram. Aí é ver a reposição e é o reposicionamento melhor dos mercados. Outra coisa é como que vai ser feito esse cálculo do prejuízo, quem vai pagar, como e quando. Aí eu acho que isso é um processo jurídico para muito tempo e para muito longo prazo, para pensar de que talvez os exportadores teriam algum ressarcimento financeiro, entendeu? Sim, sim. É um cenário ainda que está um tanto quanto, na vamos dizer assim, numa espera, né, para ver o que vai acontecer. Até tem, Carla, uma espécie de queda de braço acontecendo ali também, né. O secretário do Trump vai publicamente, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, para dizer que não acredita que isso vai acontecer, porque o STF não quer abrir esse precedente. Tem até, dá para enxergar ali até uma espécie, assim, um tom de ameaça, né, de: "Ah, vocês não vão querer entrar nessa seara", né, com essas declarações que ele está dando. Agora, essa possibilidade até olhando, né, para o horizonte de uma restituição, pode impulsionar a Casa Branca a ter um acordo político, não só com o Brasil, mas acho que a gente pode se enxergar nesse cenário também, um acordo político com o Brasil, com Hum. outros países, né, para que isso talvez impacte na decisão final da Suprema Corte? Olha, eu acho que essa questão financeira ela vai pesar mais, porque Uhum. olha, o imposto de importação, ele é um imposto federal. Então, tudo que o Trump tem feito de elevar a alíquota de importação é imediatamente entrada de receita para o orçamento público. Então, ele está ampliando a receita com essas tarifas. Você imagine se isso dá um montante aqui X, e aí depois lá na frente, o governo que tiver que pagar isso, esse dinheiro vai ter que sair justamente da questão orçamentária, vai ter que sair na despesa. Então, essa conta dificilmente vai ficar para o Trump, por causa do trâmite jurídico. Então, na hora que outro governante estiver no poder, digamos assim, e tiver que decidir, da onde sairão o esse montante, né, esses 90 bilhões ou o que for, para poder efetuar esse pagamento. Então, eu acho que é mais provável que você faça um acordo, caem as tarifas, mas discutir efetivamente o valor. E outra coisa, quem vai receber? Vai ser o importador americano ou vai ser o exportador
internacional, quer dizer, como é que você vai efetuar esse pagamento, né? Porque foi o importador americano que se prejudicou? Foi, porque ele teve que diminuir a compra. Então, repara que você também tem um caminho para tentar achar quem é que vai colocar literalmente o dinheiro na mão. Isso. E aí, pensando ainda nisso, né, olhando para esse cenário da Suprema Corte, a gente já tem um pouco uma expectativa de como isso vai afetar, então, a relação do Trump, a guerra comercial, a relação com os países. E eu quero um pouco te ouvir também, Carla, sobre como a gente teve algumas movimentações, até é um pouco mais olhando para o cenário político, né? Mas você é uma excelente analista política também. E o que a gente está fazendo aqui é um pouco das duas coisas, né? Trazer o cenário da economia para alinhando com a política também. Porque a gente teve algo que foi inédito, que foi o STF formando maioria para tornar o Eduardo Bolsonaro réu. E o Eduardo Bolsonaro, ele estava atuando para incentivar esses ataques, não só incentivar, mas articulando realmente com o governo dos Estados Unidos, também eh, como parlamentar, né, brasileiro, contra o próprio país, visando favorecer o Jair Bolsonaro nesse cenário. Então, como é que vem essa notícia? Porque a gente já tinha visto uma iniciativa na Câmara dos Deputados, né, na comissão ali de ética, né, no conselho de ética, que não avançou, porque foi colocado um aliado político bolsonarista, então não houve nenhuma consequência para o Eduardo. Que recado político que isso traz? Já que, enfim, a gente está vendo um movimento de um parlamentar que não, até agora, aliás, é o primeiro passo, né, gente, para talvez ter uma consequência dessas ações. Mas é uma resposta de que isso não pode ser tornado normal, né, assim, a gente não pode ver essas ações do Eduardo Bolsonaro como algo normal. Sim, olha, essa questão ela é muito interessante e eu tenho observado muito ela ultimamente, porque eu acho que eu já usei essa frase aqui com você alguma vez, eu Hum. vou até repetir, ela é uma frase até meio forte, no seguinte sentido, que a política ela não perdoa os fracos. Então, quando você enfraquece na política, você é descartado. Então, há um movimento, se você reparar, quer dizer, quando o Eduardo Bolsonaro se torna réu, ele tem um enfraquecimento muito forte, que é exatamente esse ponto que você falou. Outro ponto agora é toda uma discussão onde o Bolsonaro pai vai cumprir a pena, se ele vai para a Papuda, se ele não vai, se ele vai continuar na prisão domiciliar. Se ele continuar na prisão domiciliar, o partido vai continuar financiando a casa, pagando o aluguel? E dentro de um enfraquecimento político dele, porque ele está preso e pronto. Então você repara que há um desmonte da estrutura bolsonarista, e esse desmonte dessa estrutura, ele também provoca uma reação, porque Trump não se alia aos fracos. Ele não quer a imagem dele associada a nenhum político que tenha essa possibilidade de enfraquecimento. Então, se você olhar, ele pintou um clima com o Lula, ele fala que gosta do Lula, fala que o Lula é um cara legal e tudo. Repara, você teve uma resposta a todo essa que a gente já falou do movimento Brasil Soberano. O Lula saiu fortalecido desse processo. E ao se fortalecer desse processo, ele também enfraquece a outra ponta. Então, o próprio presidente Trump, que saindo das negociações, deixando um pouco, digamos, para o setor realmente profissional, diplomático, que vai discutir tarifa e tudo, ele sai com um olhar para o Lula que ele não tinha. Então, se você parar para pensar e começar a sopesar isso, você vai reparar que o que a gente está vendo é força e fraqueza. E esse cenário para a família Bolsonaro como um todo, ela é um cenário muito complexo daqui para frente, porque sim, Eduardo Bolsonaro é réu. Então, daqui para frente, a tendência é um enfraquecimento maior, e do enfraquecimento para o ostracismo, nós temos vários exemplos. E, até teve um movimento que eu achei interessante, que foi a senadora Tereza Cristina, que é uma liderança ali do agronegócio, né, de um grupo bem específico também, de apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E ela foi alvo de críticas, porque foi falar sobre essa notícia que a gente teve sobre a redução do tarifaço, né, e ela elogiou, né, disse que era um início de um alívio, enfim. Então, até ela que está, vamos dizer assim, na base de apoio do Bolsonaro, do bolsonarismo, também enxerga, justamente porque tem um impacto para o agronegócio, como o início de alívio para o agro. E aí foi muito criticada pela base bolsonarista, enfim, mas existe essa discordância até dentro desse grupo da extrema direita, né. Sim, porque ele não é monolítico. E onde que ele se fraciona? No bolso. Então, tenho uma defesa, mas aquilo começa a prejudicar o meu bolso, você começa a fracionar o grupo, mesmo sabendo que há uma parte que, mesmo com prejuízo, continua defendendo. Isso a gente sabe que vai ter esse percentual, mas esse percentual ele vai se diminuindo na linha. E a questão do prejuízo é ele que pesa mais na decisão. Então, o posicionamento dela, da ministra, foi muito interessante, porque foi um posicionamento pragmático, né. Nós nunca tivemos um exercício desse de ver um parlamentar num outro país, né, foragido, digamos assim, né, você pode não estar foragido da lei antes, mas agora talvez passe a ter essa outra categoria, trabalhando contra o país e publicizando que sim, está fazendo isso mesmo e quer que aqui fique cada vez pior. Só que quando isso fica cada vez melhor aqui, há esse enfraquecimento. Então nós estamos com recordes de exportação, macroeconomicamente o tarifaço não deu o resultado esperado, e fora outros dados macroeconômicos que nós temos na economia, como questão de massa salarial, desocupação, atividade econômica, a inflação que caiu, também por parte desse tarifaço. Então, Exato. se você pegar vários dados macroeconômicos, nós estamos indo muito bem, obrigado. Uhum. Então, esse é um ponto que também enfraquece o discurso de Eduardo Bolsonaro e os outros. Excelente, professora. E acho que isso caminha, né, para a gente ter também aspectos positivos, mas ainda é uma primeira redução, claro, e a gente já até falou sobre esse cenário, de como a gente poder olhar para esse futuro de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, com uma perspectiva um pouco mais concreta do que pode acontecer. Quero muito te agradecer mais uma vez, para a gente compreender o tarifaço nesse estágio que a gente está. A gente já conversou em tantas etapas do tarifaço, essa é mais uma e uma mais positiva. Então foi muito bom conversar contigo mais uma vez, professora. Ai, obrigada, Gabriela. E eu só queria lembrar um ponto para a gente jamais esquecer, que quando o Trump fez isso no governo anterior dele, depois de um ano, ele eliminou todas as tarifas adicionais. Nós estamos chegando quase nesse período. É. Então, quem sabe para os primeiros meses do ano que vem, esse assunto já mude completamente de cenário. Por quê? Porque existe um tempo cronológico para bater os preços dentro da economia interna e isso mexer com a popularidade dele. É isso aí. Muito obrigada, Carla. Até a próxima, querida. Obrigada, um grande abraço e até a Um próxima. grande abraço. Professora Carla Beni conversando aqui com a gente no Em Detalhes. E eu quero te convidar nessa semana, a gente está chegando pertinho da estreia do nosso curso de pós-graduação do ICL. É um curso novo, eu já te contei aqui, Teoria Crítica da Sociedade. Então, um lançamento da nossa primeira turma vai acontecer no dia 27 de novembro, que é uma quinta-feira, 8 horas da noite. Você garante a sua vaga em detalhesicl.com.br. Lá, durante esse evento, você vai saber quais são as condições exclusivas para você que vai assistir o evento. Então, todo mundo pode ter acesso ao curso de uma maneira mais acessível, né, com descontos nesse evento de estreia. Então vale a pena participar. E tem professor, assim, de excelência, a gente está vendo aqui na tela Nancy Fraser, tem os nossos professores Gessé Souza, Lindener Pareto, tem a Márcia Tiburi, tem também o Elias Jabur, enfim, Vladimir Safatli. Vai lá que você vai ficar sabendo toda a grade que vai participar junto com a gente nesse lançamento. Agora, na sequência, para você que me acompanha pelo YouTube, tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até amanhã. Democracia radical. Já ouviu falar sobre esse conceito?
Não existe democracia se não formos ao limite em busca de mais direitos, igualdade e liberdade. Esse é um conceito necessário que hoje faz parte do campo de estudos da teoria crítica e que iremos estudar no nosso curso de pós-graduação do ICL. Eu vou contar mais sobre isso no dia do lançamento oficial da pós, dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Eu te espero lá. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.